Testemunhas de Jeová separam famílias? Se você é um dos que já ouviram isso de alguém, saiba de onde surgiu essa afirmação e por quê. Testemunhas de Jeová são alvo fácil de outros grupos religiosos, mas não só deles, de governantes políticos também. Inclusive, o mais recente e conhecido caso se deu na Rússia, onde elas foram banidas acusadas de extremismo. Sinceramente, eu nunca vi uma testemunha de Jeová bomba ou explodindo um templo religioso de outra denominação. Elas não têm porte nem mesmo de bombinha de São João, quanto mais arma de fogo. Aliás, o medo das autoridades russas é de que, com a pregação das testemunhas, mais e mais pessoas se tornem pacifistas e se recusem a pegarem armas, causando com isso um suposto rombo ou baixa nas fileiras do exército russo, ou até mesmo um enfraquecimento ideológico, já que todo o exército nada mais é do que a roupa que veste a imaginação do seu líder ou governante. Mas o que vamos falar hoje aqui é sobre a afirmação de que essa religião separa famílias. Isso se deve a um costume dentro da religião de expulsar ou desassociar membros que incorrem em algum tipo de conduta condenada na Bíblia e não demonstram querer voltar atrás ou parar com esse proceder. Pode acontecer com qualquer membro de uma família que frequente as reuniões, no caso, um pai, um tio, filho, avô, esposa. Quando isso acontece, as regras são claras. O membro é impedido de conversar com qualquer outro membro da religião, enquanto na situação de desassociado ou excomungado. A restrição é apenas essa, não há outra. A pessoa pode entrar no local de reuniões, assisti-la e sair quando quiser. No caso de uma esposa que tem seu marido desassociado, ela não se divorcia do seu cônjuge, pois a Bíblia permite o divórcio apenas em casos de traição. Ambos, marido e mulher, continuam conversando normalmente, apenas não sobre assuntos que envolvam religião. No caso de filhos menores ou dependentes de seus pais, eles continuam convivendo normalmente uns com os outros, mesmo porque nem mesmo a lei de nenhum país permite a separação em tais casos. Me mostrem o caso de uma criança que ficou sem pai ou sem mãe porque um deles foi impedido de conviver com o pequeno por causa de sua expulsão. Não pode, não é? Essa história não é para baixinhos, é só para marmanjos, que sabem muito bem o que estão fazendo. Resumindo, pelo que me parece, tendo por base tudo o que já li e pesquisei, a polêmica toda concentra-se em algumas pessoas, barbadas, claramente maiores de idade, que foram temporariamente impedidas de conversar com seus familiares, pois é assim que a disciplina dessa religião funciona. Que insistem essas pessoas? Elas insistem em não querer voltar a frequentar as reuniões a fim de serem aceitas novamente como membros, perpetuando assim uma situação bem complicada. Por outro lado, há a escolha dos parentes, que escolhem permanecer ativos na religião. Eu vou ser curto e grosso aqui para resumir. Nenhum desses que protesta com faixas na frente dos locais de reunião das testemunhas usa fraldas. Se nunca quiseram arcar com as consequências de uma expulsão, diga-se até temporária, por que se batizaram? Pelo que eu sei, apenas membros batizados podem enfrentar uma expulsão, se saírem da linha. E por sair da linha, eu me refiro a erros que são claramente condenados para um cristão. Adultério, a fornicação, que é ter relações sexuais com quem não se está casado. Há erros de critério, muitas vezes injustiça? Eu pergunto. Sim, como há também em qualquer tribunal desse mundo. No caso dessas expulsões, que eu saiba, ninguém é condenado ao ostracismo perpétuo, muito menos à morte, nem a ser apedrejado. Essas disciplinas duram de 6 meses a 1 ano, em média. O único objetivo é impedir a influência ou disseminação de ideias contrárias às regras da comunidade. Veja, até mesmo estados soberanos agem dessa maneira, a fim de impedir a contaminação ideológica de seus cidadãos, talvez por ideias dissidentes ou terroristas, extraditando indivíduos. Até mesmo governos excluem do convívio social qualquer pessoa que tenha uma conduta duvidosa que possa pôr em risco a integridade dos seus cidadãos. Você que me ouve, se o governo do seu país precisasse da sua casa para abrigar por uns 6 meses alguns detentos da penitenciária com você e sua família morando junto com eles, você consentiria, aceitaria isso? Acho que não.
Mas nem mesmo a comunidade dos TJs age de forma tão radical. Seus membros desassociados, eu repito, temporariamente, têm toda a liberdade de sair e entrar de seus locais de reunião, desde que, é claro, não causem nenhuma desordem. Até mesmo o Estado é mais radical e extremista do que isso, lançando o indivíduo errante atrás das grades. Por exemplo, se deixar de pagar pensão alimentícia, mesmo que o motivo seja desemprego. As Testemunhas de Jeová são uma comunidade com seu próprio governo principal, apesar de obedecerem às leis do Estado politicamente estabelecido em que se encontram. Todo grupo de pessoas tem direito a isso, e até mesmo a morrer por isso. As testemunhas, no caso, vivem uma teocracia, por que não? Bilhões de pessoas em toda a Terra não escolhem a sua forma de governo? Ou estou errado? Se as testemunhas escolheram a Bíblia como a sua constituição primária, quem poderá condená-las por isso? Quem escolhe o seu Estado soberano não é um povo unido em uma mesma imaginação e pensamento? Eu chamaria isso de estado de consciência. Se eu, por exemplo, escolho ser regido por valores que na prática funcionam, que mal há nisso? Mas esse é um outro assunto. Por ora, há esses que dizem que as Testemunhas de Jeová separam famílias só porque impedem alguns membros desviados de conversar temporariamente com outros associados. Eu digo que vocês que criticam essa atitude delas, eu digo que vocês precisam imediatamente largar a mamadeira e evoluir. Até mesmo o Senhor, o Cristo, tinha o conceito mais evoluído sobre família consanguínea que poderia existir. E eu aconselho a vocês, bebês chorões de barba, a aprenderem com ele. Cristo nunca, jamais se apegou a laços de sangue. E ele sabia que sua família era a inteira raça humana. E não se limitava a 10 ou 15 pessoas de sua família imediata, nem mesmo a sua própria mãe. Como em certa ocasião em que vieram dar-lhe recado, dizendo que sua mãe e seus irmãos o estavam chamando lá fora, longe da multidão. Ele sequer se levantou e perguntou: "Quem é minha mãe e meus irmãos?" E apontando para as pessoas que ali estavam, ele completou: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que me enviou, esse é meu irmão, irmã e mãe." Então, façam o mesmo, queridos. Desapeguem. Cresçam, larguem as fraldas. Já que estão com o corpinho coberto de pelos, parem de procurar uma madeira. Assim como suas escolhas foram respeitadas, respeitem as dos outros, mesmo que sejam seus pais e parentes. Ninguém põe correntes nos pés da comunidade das testemunhas. Se seus pais quisessem escolher ficar com vocês, eles poderiam. Ninguém é ameaçado de morte por não querer ficar. E comunidades religiosas diferentes para eles mesmos se afiliarem, se escolhessem sair para fazer a vontade de vocês, não faltam por aí. Então, por que as grades autoimpostas? Os prisioneiros são vocês, não eles. Desapeguem. Se sentem abandonados sendo solteiros, casem-se, formem famílias. Eu vou lhes mostrar quem realmente separa famílias. Quem sabe vocês possam fazer piquetes e protestos realmente úteis na frente das mansões desses figurões. Veja aí. Quem é mesmo que separa famílias, hein? Ah, olha só. Será que aqui tem dedo das Testemunhas de Jeová? Eu garanto que essa pequena aqui não vai ver seu papai tão cedo, hein? Se ela estivesse com seu pai nas reuniões e ele fosse expulso, por ela ser menor de idade, ela ainda assim estaria com seu papai. Então, seus chorões de barba, quem é que separa famílias? Quem sabe, podemos falar também das creches do Estado, onde uma esperta articulação foi feita para colocar papai e mamãe trabalhando fora 80% do seu tempo, deixando assim bebês de colo e crianças completamente entregues à doutrinação do Estado, muitas vezes negligenciados e mal cuidados, em muitos casos o dia inteiro, 5 dias da semana. Por que vocês não fazem protestos contra isso? Então, é isso, bebês chorões. Se quiserem fazer protesto contra indivíduos ou organizações que separam famílias, eu posso enviar uma lista para vocês. Se vocês querem realmente mudar o mundo, deixem essas pessoas em paz. Se vocês, que se opõem a elas, acham que o seu estilo de vida, o estilo de vocês, é o ideal, expliquem aos outros como viver igual a vocês, mas não no sentido de ficar repetindo que todos devem sair da comunidade das Testemunhas de Jeová e blá blá blá. Eu quero ver algo positivo. Quem sabe um Ho'oponopono, uma meditação transcendental, ou algo novo que tenham descoberto e melhorado suas vidas na prática. Se vocês acusam tanto as testemunhas de serem legalistas e restritivas, mostrem o lado não restritivo de vocês e façam algo positivo.